Então, agora nosso assunto vai ser variáveis aleatórias. Então, a gente vai ver basicamente o conceito de variável aleatória, as propriedades mais elementares e algumas aplicações. Então, de novo, vamos começar com um exemplo bem simples. Então, imagine que você vai participar de um jogo de azar. Você vai pagar R$ 1, vai jogar um dado uma vez e vai receber em dinheiro o valor da face sorteada. Então, se sortear a face 6, você ganha R$ 6. Se sair a face 1, você ganha R$ 1. Você aceitaria participar desse jogo? Então, na pior das hipóteses, né, seria sortear a face 1, você ganharia 1. Como você gastou 1, no final você ia ter saldo 0. Você não ia ganhar nem perder nada, né? Então, provavelmente você aceitaria participar porque você tem chance de ganhar dinheiro e não tem nenhuma chance de perder. Então vamos modificar um pouco o jogo. Imagina agora que o preço vai ser R$ 2 para participar. Então você paga R$ 2 e, de novo, você ganha o valor da face sorteada. Você aceitaria participar? Então nesse caso aqui, né, poderia sair a face número 1. Como você, pagando R$ 2, você ficaria no total com prejuízo de 1. Né? Teria perdido R$ 1. Se saísse a face número 2, você não ganharia nem perderia nada, né? E do 3 em diante você ganharia alguma coisa. Então aqui já tem chance de perder dinheiro. Você aceitaria participar? Até que valor de preço aqui você aceitaria participar? Então vamos imaginar ainda uma outra modificação nesse jogo. Agora imagina que a gente vai jogar com um dado modificado. A gente vai tirar a face 1, né, e botar duas faces com 6. Então tem duas faces aqui com 6 e não tem nenhuma face com 1. Se fosse para jogar com esse dado aqui, qual preço você estaria disposto a pagar? Então, uma maneira da gente responder esse tipo de pergunta é a gente tentar calcular o que a gente chama de valor esperado do lucro aqui nesse jogo. Então, o valor, né, esse valor que a gente esse valor esperado, ele vai depender do quanto a gente ganha com cada face, né? E também da probabilidade de sair cada face. Então, se tivesse uma face com um valor elevado, mas com pouca probabilidade de ser sorteada, a gente não esperaria ter um retorno muito bom. Então, uma maneira da gente realizar esse cálculo, né, seria a gente fazer aqui, pegar o produto de cada valor possível, né? Então os valores possíveis estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pegar o produto de cada valor pela probabilidade. Então ficaria 1/6 é a probabilidade de sair a face número 1. Isso lá no primeiro exemplo. Mais 1/6, né? Probabilidade de sair a face número 2 vezes o valor 2, que é o que a gente espera ganhar. Então a gente obteria aqui um valor esperado de 3,5. Ou seja, 3,5 seria o valor que a gente esperaria ganhar com aquele jogo de azar, né? E para a gente ainda calcular o lucro, a gente ainda teria que subtrair aqui o valor que a gente gastou
no primeiro jogo, lá a gente teria gasto R$1. Então o nosso lucro esperado aqui seria 3,5 menos 1, que daria 2,5. Ou seja, a gente ainda esperaria lucrar alguma coisa caso a gente aceitasse participar. Então, o valor máximo, né, que a gente aceitaria pagar, né, seria esse valor esperado aqui do ganho, né? Então, no primeiro exemplo lá, a gente esperaria ganhar 3,50. Então, a gente poderia pensar, né, que o preço máximo que a gente aceitaria pagar para participar seria 3,50, né? Seria no caso em que eu teria aqui o lucro esperado zero. Então, por que a gente pode aplicar esse tipo de raciocínio, né? Nesse caso, né, as possibilidades do experimento, elas são as faces do dado, né? Então, como esses valores são numéricos, a gente pode fazer contas a partir deles. A gente pode somar os valores das faces, né? Multiplicar por uma constante. Foi isso que permitiu a gente fazer o cálculo de quanto a gente espera ganhar no jogo. Então essa foi uma característica específica desse experimento aleatório, né? A gente já viu vários outros experimentos, né? E nem sempre a gente tem essa característica numérica no espaço amostral. Nem sempre é assim. Então, em muitos experimentos, os resultados possíveis não são numéricos. Então, a gente já viu lançamento de uma moeda, pode dar cara ou pode dar coroa, não são resultados numéricos. A gente não teria como somar o resultado cara com o resultado coroa. Então, nesses casos, muitas vezes a gente define funções numéricas a partir dos resultados possíveis, ou seja, funções definidas no espaço amostral. Essas funções a gente vai chamar de variáveis aleatórias. Então a gente poderia representar graficamente os valores de probabilidade para os exemplos que a gente viu aqui do lançamento do dado. Então, como as faces são numéricos, né, eu posso colocar elas aqui num eixo, né? Então a face 1 teria probabilidade 1/6, a face 2 1/6, todas aqui 1/6. No exemplo que a gente viu desse dado modificado aqui, né? A gente teria duas faces 6, né? E nenhuma face com valor 1. Então a função de probabilidade ia ficar desse jeito. Aqui o valor 1 teria probabilidade 0, né? E o valor 6 teria probabilidade 2/6. Isso ia modificar aqui o cálculo desse ganho esperado, né? O valor aqui da probabilidade do 1 ia ser 0 ao invés de 1/6, né? E do valor 6 ia ser 2/6 ao invés de 1/6. Então vamos ver um exemplo aqui de variável aleatória. Como que a gente pode aplicar? Então imagine o experimento de lançamento de uma moeda. Para esse experimento, o espaço aleatório é cara e coroa. Vamos supor aqui, né, que a moeda é equilibrada e que a probabilidade de sair cara é igual a probabilidade de coroa, que é igual a 1/2. Então a gente vai definir a seguinte função aqui, que vai do espaço amostral no conjunto dos reais. Então, a gente vai associar aqui o evento cara o valor 1 e ao evento coroa o valor menos 1. Arbitrário, né? Poderia escolher aqui quaisquer valores. Eu escolhi valor 1 para cara e valor menos 1 para coroa.
Então, uma vez que eu defino uma função desse tipo, eu posso pensar nas probabilidades aqui a partir dessa função. Por exemplo, probabilidade de x valer 1 seria equivalente à probabilidade do resultado ser cara, que é igual a meio. Probabilidade de x valer menos 1 seria igual à probabilidade de coroa, que é igual a meio. Então, quando eu defino uma variável aleatória, né, eu posso deixar de pensar em relação a probabilidades aqui dos eventos aleatórios e passar a olhar para probabilidades aqui diretamente nos valores da variável aleatória. Então, assim como a gente calculou o valor esperado lá no primeiro exemplo, a gente poderia calcular o valor esperado da variável x. Né? Seria aqui o valor 1 vezes a probabilidade dele acontecer, que é meio, mais o valor menos 1 vezes a probabilidade dele acontecer, que é meio. Então, nesse caso, a média, o valor esperado dessa variável aleatória seria zero. Então, como eu disse, a gente poderia ter escolhido outros valores aqui, além de 1 e menos 1, para definir a variável. Então, e cada escolha, né, resultaria aqui num valor esperado diferente. A gente também poderia calcular outras probabilidades referentes a essa variável. Então, por exemplo, probabilidade de x ser menos 1 ou 1, né, seria a mesma coisa que probabilidade de sair cara ou coroa, que seria 1. Então, para a gente, as variáveis aleatórias elas vão ser úteis não apenas para calcular valores esperados. Elas também vão permitir a gente comparar experimentos aleatórios diferentes. E também a gente vai poder realizar operações numéricas com essas variáveis. Né? A gente pode pensar na soma de variáveis, né? Uma variável multiplicada por um número real. Então tem várias operações que a gente vai realizar com essas variáveis aleatórias. Então as propriedades básicas, né, das variáveis aleatórias, a principal função, né, que define a variável é a chamada função de probabilidade. Então o que é a função de probabilidade? É cada valor que a variável assume, né, e o valor de probabilidade correspondente. Então, nesse exemplo anterior aqui, a gente teria os valores 1 e menos 1, cada um com probabilidade de meio. Então, os dois valores aqui seriam equiprováveis. Poderia ter uma configuração assim para a função de probabilidade. Aqui os menores valores, né, os valores mais à esquerda, são mais prováveis do que os maiores valores, os valores à direita. Também pode acontecer da gente ter o contrário, né? Os menores valores serem menos prováveis e os maiores valores serem mais prováveis. Também poderia acontecer essa configuração aqui, né? Dos valores centrais serem menos prováveis e dos valores aqui nos extremos serem mais prováveis. Ou o inverso, os valores centrais serem os mais prováveis. Então posso ter diversas configurações, né? Ou poderia também ter uma função aqui que fosse mais aleatória ainda, né? Não ter nenhum padrão bem definido. Então, muitas vezes, né, a gente, para um mesmo experimento aleatório, a gente define várias variáveis. Então, considere o experimento de jogar 2 vezes seguidas um mesmo dado equilibrado. A gente vai definir as seguintes variáveis aleatórias. X vai ser a soma dos dois resultados, y vai ser a diferença
e z vai ser o produto dos dois resultados. Então, o nosso experimento aleatório vai ser um lançamento duplo de um dado. A gente já viu, né, esse exemplo antes, e como a gente faz para atribuir probabilidades para esse espaço amostral. Então, o espaço amostral nesse caso vai ter 36 possibilidades. Então, eu listei aqui todas as possibilidades, né? Então, aqui está o primeiro lançamento, resultado do primeiro e resultado do segundo. Então, por exemplo, aqui, né, estaria indicando que no primeiro lançamento deu 5 e no segundo deu 3. E também para cada evento aqui, o valor das variáveis x, y e z. Então, quando o primeiro lançamento dá 1 e o segundo lançamento dá 1, x vai ser a soma, dá 2, y a diferença, dá 0, e z vai ser o produto, que dá 1. Nesse caso aqui, né, primeiro 5 e o segundo 3, a soma seria 8, a diferença seria menos 2 e o produto seria 15. Então, eu calculei aqui o valor das variáveis para cada possibilidade. Então, agora eu posso escrever a função de probabilidade de cada variável. Então, por exemplo, a variável x, né? Ela pode assumir aqui os valores 2, 3, 4, né? Aqui 3, 4 até 8, até aqui no último 7 ao 12. Então, em princípio, a variável x pode assumir valores aqui entre 2 e 12, né? Que seria a soma. A menor soma possível seria 2 e a maior seria 12. E cada resultado desse daqui, né, teria a probabilidade 1 sobre 36. Agora, repara que eu posso ter valores repetidos aqui para a variável x. Então, por exemplo, posso ter x igual a 4, quando o primeiro lançamento dá 1 e o segundo lançamento dá 3. Posso ter x igual a 4 aqui, quando o primeiro lançamento dá 2 e o segundo dá 2. Então, eu tenho que somar. Então, a probabilidade de x igual a 4, vai ser a soma aqui desse caso, né? 1 sobre 36 aqui. 1 sobre 36 aqui e 1 sobre 36 aqui. Então, a probabilidade de x igual a 4 seria 3 vezes 1 sobre 36. E se eu fizer isso para cada valor que x pode assumir, né, eu chego aqui na função de probabilidade. Então, a função de probabilidade da variável x, que é a soma, seria essa daqui. Então, o menor valor possível seria o 2, o maior seria 12, né? Cada um com probabilidade 1 sobre 36. E o valor mais provável seria aqui o valor 7. O que isso quer dizer? Eu tenho várias combinações aqui possíveis, né, em que o valor de x é 7. Seria o resultado mais provável. Posso fazer a mesma coisa para a variável y, que é a diferença. Então, o menor valor possível para a diferença seria menos 5. O maior valor possível seria 5, né, quando tira 6 e 1. E o valor mais provável seria 0. Ou seja, eu tenho mais combinações aqui, né, em que o valor de y é 0. Na realidade, vai ser 0 sempre que sortear duas vezes a mesma face. E também a mesma coisa para a variável z, que é o produto, né? Então, a da variável z ficaria um pouco mais caótica, a função de probabilidade, né?
Então, o menor valor possível aqui seria 1, né? Quando sorteio duas vezes a face 1. E o maior valor aqui seria 36, quando sorteia duas vezes a face número 6. Né? E repara aqui também que eu tenho vários valores aqui, né, que tem probabilidade zero, intermediários. Então, 11, né? Não teria como eu sortear duas faces para o produto delas dar 11. Aqui também 13 e 14 teriam probabilidade zero. Então, para o mesmo experimento aleatório, eu defini aqui três variáveis aleatórias diferentes.